A gente vai falar um pouquinho hoje então sobre a modernização da agricultura. Então, basicamente ali eu coloquei ali para vocês então que as atividades agrícolas estão sempre em constante processo de inovação, ou seja, de processo para aumentar a produtividade. E quando a gente fala em aumentar a produtividade, pode ser produzir em maiores quantidades ou produzir a mesma quantidade que já era produzida, só que de um tamanho maior. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai ter... Só um minutinho, tem um colega pedindo. Se nós tivermos, por exemplo, uma árvore e nós vamos vender os frutos dessa árvore, com esta inovação para aumentar a produtividade, nós podemos ter uma fruta maior. Ou a gente podemos ter esta árvore dando mais frutos. Exemplo, né? Que acontece bastante. E isso aconteceu basicamente através da modernização, né? Vocês já vão entender mais ou menos como é que acontece, né? Aí, a partir de 1950, esta modernização ela começou a ser mais intensa, ela começou a ser mais pesada, né? Por quê? Porque nós temos ali junto com elas, né, as máquinas, né, que é o aparato tecnológico, ou seja, as máquinas fazendo o trabalho muitas vezes de vários homens em uma máquina só, né? As plantas que são modificadas geneticamente, basicamente eles alteram, né, os componentes genéticos das sementes antes de plantar, e aí quando eles plantam, a planta nasce então com a sua genética diferenciada, né? Bom dia, Pietro. Por favor, coloca teu nome e tua turma ali no chat para fazer a chamada depois, né? E essas plantas que foram modificadas, ou elas vão produzir um fruto maior, ou elas vão produzir em maior quantidade, né? E tudo isso também vai ter o uso dos que a gente chama de defensivos agrícolas, de fertilizantes, ou como vocês já devem ter ouvido falar, nos agrotóxicos, né, pessoal? Esses agrotóxicos, eles são umas substâncias que eles vão ser injetados nas plantas para acontecer esse aumento da produção que eu falei para vocês. Só que o problema disso aí é que, apesar da produção ter aumentado, tornou esses alimentos uns alimentos que fazem mal para a saúde. Ou seja, é muito melhor vocês comprarem, por exemplo, um alimento que venha de uma agricultura natural, né? Ou seja, sem o uso para a saúde de vocês, do que comprarem uma espécie de um alimento modificado por essas alterações genéticas que eles fazem nos laboratórios, tá? E aí nós temos aí a Revolução Verde, que começou 10 anos depois, ali na década de 1960, e o objetivo deles era aumentar a produção para acabar com a fome, né? Porém, eles conseguiram aumentar bastante a produção, mas eles não conseguiram acabar com a fome, né? O aumento da produção não combateu a fome do jeito que eles estavam pregando que combateria, né? Mas aumentou o mercado consumidor, né? E o que fez com que aumentasse as vendas e aí aumentou o lucro deles. Então eles começaram a ganhar mais dinheiro com isso, então para eles estava bom, né? Agora aquelas pessoas que estavam passando fome continuaram passando fome, para vocês terem uma ideia de como foi a coisa, né? Então tá aí, ó, esse programa aí, né? Fez essas pesquisas, fez esses estudos, modificando as sementes, né? Preparando o solo, né? E, né, aumentou a utilização das máquinas. Quando eles iam fazer essas modificações nessas sementes, eles modificavam essa semente para ela se tornar uma semente própria para aquele solo e própria para aquele clima. E da mesma maneira eles faziam mais ou menos o mesmo tratamento no solo, para o solo ser o solo perfeito para receber aquele tipo de semente. Então eles tentavam favorecer dos dois lados, né? Eles tentavam melhorar o solo e a semente para que as plantas pudessem dar
a produtividade que eles estavam esperando, né, pessoal? Mas, como eu comentei com vocês, eles conseguiram esta produtividade. Porém, a fome continua, né? Então aí tá aí o que eu acabei de citar para vocês, ó, né? O desenvolvimento das sementes adequadas aos solos e aos climas, a adaptação do solo para o plantio daquela semente, e o desenvolvimento das máquinas para executar esse trabalho. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, tudo isso foi utilizado visando propriamente o lucro, né? Porque a fome em si não combateu. Então, aqui nós temos, né, uma diferença, né, dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos, né, que eles queriam fazer com que os países em desenvolvimento tivessem uma produção semelhante à dos países desenvolvidos, né? Mas por que esse aumento de produção não acabou com a fome do jeito que eles estavam esperando que acabasse? Esse aumento de produção não acabou com a fome porque, em vez deles destinarem essa produção que aumentou para combater a fome, eles acabaram destinando então para vender para os países que tinham mais dinheiro, né? Que eram principalmente os Estados Unidos, o Canadá e a União Europeia. Então, no papel eles queriam acabar com a fome, na prática eles queriam lucrar. Então aí fica a ideia para vocês entenderem mais ou menos como é que foi esse jogo dessa Revolução Verde que eles fizeram. Vamos seguindo, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, tá? A respeito da modernização do campo. Com certeza nós tivemos então um aumento da produtividade, né? Isso é óbvio. Nós tivemos aí o desenvolvimento agrícola, ou seja, nós tivemos o uso de mais tecnologia na agricultura, né? Como vocês podem ver na imagem de fundo ali, que tem um trator com uma máquina trabalhando ali atrás, né? As fronteiras agrícolas foram expandidas, ou seja, agora eles podiam plantar numa área maior do que eles plantavam antes. E tudo isso graças ao desenvolvimento tecnológico que foram acontecendo. Até deu sono. Vamos seguindo. Além disso tudo, agora vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos negativos, que são mais pontos negativos do que positivos. Bom dia, Pietro. Lembrando que se o pessoal tiver alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema. Injetar tecnologia numa agricultura, sempre que nós falamos em tecnologia, nós falamos em dinheiro. Então, investir em tecnologia não é uma coisa barata, pessoal. Então, acabaram então aumentando as despesas, né, que os agricultores tinham. E isso acabou que boa parte dos agricultores terminaram essa brincadeira aí endividados. Primeira vez de quê, Pedro? Primeira vez aqui na aula online? Só que isso, eles começaram a produzir mais, eles começaram a vender para os países desenvolvidos, né? Os países que tinham mais dinheiro, que tinham mais poder de compra. E com isso, eles acabaram gerando uma dependência, então, entre os países, né? Que era basicamente, eu vou produzir, mas se eu não vender, eu não consigo recuperar o dinheiro que eu investi para produzir. Então eu preciso que um país que tenha dinheiro compre. Então aí acabou gerando uma dependência, né, do país produtor para o país comprador, né? Ou seja, o país que produzia dependia de que os países com mais dinheiro comprassem aquele produto que ele estava produzindo. Só que eles também esqueceram de
preparar o solo para um próximo plantio, né? Isso fez com que em poucos anos o solo acabou perdendo sua fertilidade e o que acabou gerando basicamente uma crise, né? E aí entra os fertilizantes, né? Os fertilizantes para tentar acelerar a recuperação do solo, para tentar fazer com que as plantas cresçam mais, entre outras coisas. Outra coisa, né? Como é que eles fizeram para expandir a fronteira agrícola se eles já tinham plantado em todos os lugares que dava para plantar? Eles começaram a desmatar para gerar mais área para eles poderem continuar com o processo de agricultura deles. Então, a gente acabou perdendo boa parte da biodiversidade que nós tínhamos ali. E quando a gente fala em biodiversidade, pode ser uma floresta, né? Por exemplo, né? Com o solo perdendo os seus nutrientes por causa do excesso, o plantio em excesso, o solo começou a quebrar. E esse processo de quebra do solo a gente vai chamar ele de erosão, né? Além disso, como eles utilizaram muitos fertilizantes, o solo acabou sofrendo nas mãos do homem como um processo de poluição. Então, tendo essa poluição, vocês percebem que mais uma vez o solo está sendo prejudicado com a utilização desses fertilizantes. Então, se o solo apanha tanto desses fertilizantes, por que a gente come esses fertilizantes? Entendeu? Fica aí um pensamento para vocês. E a partir do momento que quanto mais máquinas estão funcionando, mais máquinas estão trabalhando ao mesmo tempo, menos pessoas estarão empregadas nesses ambientes rurais aí. Porque muitas vezes uma máquina acaba fazendo o trabalho de vários homens, ou seja, cada homem que uma máquina consegue cobrir é um homem a mais que será desempregado. Deixa eu dar uma olhadinha agora na atividade de vocês aqui para confirmar certinho o que vocês precisam fazer. Espera aí que tá chegando gente. Oi, Isa. Deixa eu ver aqui. Tá? Então, pessoal, vocês vão ter que fazer um textinho na atividade desta semana. Eu acabei de olhar aqui. E vocês vão ter que, nesse textinho que vocês vão fazer, vocês vão ter que basicamente me dizer duas coisas, tá? Essas duas coisas que vocês terão que me dizer serão as seguintes. Deixa eu interromper aqui. Depois eu vou mandar para vocês esse slide ali no grupo, se vocês quiserem baixar para copiar alguma coisa. Se vocês quiserem reler, vai estar ali para vocês, tá? Quando vocês forem fazer o texto de vocês vão ter que me dizer duas coisas. Primeira coisa, vocês vão pegar todas essas partes que nós falamos de tecnologias, né, de novas tecnologias, de uso de fertilizantes, tudo isso que nós falamos na aula de hoje a respeito da modernização que a agricultura recebeu, e aí vocês vão me dizer se vocês acham que isso está certo ou se vocês acham que isso está errado. Porém, vocês vão ter que justificar, vocês vão ter que me dizer por que vocês acham que isso está certo ou por que vocês acham que isso está errado. Não tem problema dizer que está certo, não tem problema dizer que está errado. A resposta pode estar certa, tanto faz se vocês disserem que vocês acham que está certo ou se vocês acham que está errado. Desde que vocês saibam explicar para mim por que vocês acham isso. Tá, pessoal? Ficou alguma dúvida? Não? Bom, então, já que não apareceu nenhuma dúvida, pessoal, então tá, por hoje, então, acho que seria isso. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês podem me perguntar, vocês podem me chamar no WhatsApp ali, vocês todos têm meu número. Se não tiver meu número, vocês podem pegar ali no grupo da turma de vocês. E eu vejo vocês na próxima semana, então. Tá, pessoal? Eu vou avisar o dia e a hora quando nós tivermos aula ali no grupo e próximo do horário da aula, eu mando o link para vocês entrarem. Tá bom, pessoal? Tá bom.
Então tá, pessoal, até semana que vem. E boa semana a Tchau. todos. Tchau! Tchau!